Olá a todos, eu sou Juliana da Silveira, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem e pesquisadora do Instituto ANIMA. Juntamente com Guilherme Adorno, eu faço parte do Contradite, um coletivo de trabalho, discurso e transformação. Olá, eu sou Guilherme Adorno, professor da Universidade Estadual de Maringá. Assim como a Ju disse, nós participamos do coletivo Contradite e, além disso, a gente participa, idealizou um outro espaço também colaborativo, a Comune, que é um espaço coletivo de pesquisa e educação e formação. Então, nossa proposta aqui se intitula Experimentações Digitais em Torno do Comum. E neste trabalho, nós pretendemos realizar uma análise discursiva de propostas de construção de espaços digitais que tenha formação de coletivos ou uma discussão em torno de um comum e de experimentação e tecnologias livres como objetivo central. Esses espaços, que têm o digital como horizonte de trabalho para a constituição de coletivo, tocará irremediavelmente na intersecção de campos de saberes diversos e heterogêneos, um complexo e intrincado espaço de disputas e negociações, cujas fronteiras estão cada vez mais difusas, tomando então essa dispersão entre as fronteiras como algo que nos permite pensar outros modos de produção de conhecimento, nós propomos esse trabalho. Bom, então, primeiramente, nos interessa um levantamento teórico da noção de experimentação e, sobremaneira, o próprio modo como os sentidos sobre a experimentação estão sendo mobilizados. Em uma busca rápida a um dicionário de língua, encontramos diferentes acepções para experimentar e experiência. De certo modo, acepções que falam da relação do sujeito com o mundo, com os sentidos, mediante formas específicas de conhecimento. Esse campo semântico ligado à experiência, ao experimentar, ao experimento e ao experimentum é também constantemente retomado para serem discutidas as filiações epistemológicas na produção dos conhecimentos. Isso acontece desde a divisão clássica entre idealismo e materialismo, passando pela fundação da ciência moderna, como Descartes, Galileu, Newton, até os modos mais recentes de trabalho científico, nos laboratórios contemporâneos. Uma discussão presente também nos primeiros trabalhos de Michel Pechet, ainda sob o pseudônimo de Thomas Herbert, e as críticas aos idealismos das ciências sociais que não constituíam o objeto de conhecimento para depois mobilizar os instrumentos e os experimentos de pesquisa. É um corte em relação ao existencialismo e ao empirismo, que colocam a experiência no nível sensorial dos sujeitos e não no trabalho instrumentalizado de produções de perguntas sobre as evidências primeiras a partir de uma reflexão teoricamente sustentada. Por outro lado, em relação à noção de comum, nosso interesse é compreender seus diferentes sentidos e de que modo essa noção comparece, nesses coletivos, quase sempre articulado com uma defesa de grupos minoritários e ou de tecnologias livres e abertas. Justamente, a articulação entre questões sociais diversas, como uma problematização da tecnologia e a experimentação, é bastante recorrente nessas propostas, como podemos observar no modo como esses coletivos se apresentam. Então, nós tomamos como material de análise inicial os sites Pimenta Lab, Baixa Cultura e Lab Procomum, por serem espaços que se denominam como laboratórios ou projetos experimentais. Eu vou compartilhar com vocês a página inicial desses sites para a gente observar o modo como esses coletivos se apresentam. Então, o primeiro site é o Pimenta Lab, que se apresenta como um laboratório de tecnologia, política e conhecimento, e que vai dizer que está interessado em ações de pesquisa situadas, pensando em formas de ativação e cuidado de formas de vida e suas tecnologias, que emergem em situações de conflito, tensões ontoepistemológicas orientadas para a cooperação e produção do comum. Investigam as novas configurações do capitalismo contemporâneo e da relação saber-poder a partir da ordem técnica do mundo, infraestruturas, tecnologias de conhecimento, dispositivos de controle, tecnologias digitais e mediação cibernética.
e seus modos de subjetivação, assim como formas coletivas de resistência, experimentação e sustentação do comum nas interfaces entre territórios, corpos, dissidências e ações técnicas e científicas. O outro site é o Lab Procomum, que também se apresenta como um laboratório e vai se dizer um laboratório aberto a criadores, fazedores e curiosos que queiram testar protótipos ou desenvolver projetos de impacto social. O Lab Procomum também propõe construir um mundo em que pessoas diferentes sejam capazes de conviver umas com as outras e gerar soluções para os graves problemas sociais de nosso tempo, e apostando, então, na experimentação e na inovação cidadã, ou seja, aquela que é produzida a partir de quem sente as dificuldades na própria pele, luta por seus direitos e pratica a mistura de saberes, dos tradicionais aos contemporâneos. Já o site Baixa Cultura também vai se colocar como um laboratório e vai se dizer, somos um laboratório online que trabalha com documentação, pesquisa, formação e experimentação em cultura livre. E o que isso quer dizer? Para eles, laboratório, porque é um espaço de pesquisa e experimentação. Online, porque a nossa casa é aqui, a internet. E cultura livre, porque é um modo de produzir cultura a favor do compartilhamento, em busca da autonomia e em prol do conhecimento livre. Então, a partir desses materiais, né, o nosso trabalho ele busca fundamentalmente ser uma cartografia política, ideológica e discursiva de iniciativas em espaços digitais que estão experimentando formas de formular, circular e constituir sentidos sobre o comum, as comunidades, laboratórios sociais, tecnologias livres, recursos abertos, entre outras noções. O desafio é descrever a movimentação ideológica de reprodução, transformação na produção do conhecimento. O nosso dispositivo analítico busca compreender como os espaços digitais podem ou não serem constituídos como espaços de resistência às políticas capitalistas predatórias ou como espaços de adesão ao funcionamento político-midiático dominante. Bom, nosso trabalho, então, ele está em fase inicial, né? Mas a partir dessas primeiras leituras do material de análise, a gente lança algumas questões que nos guiarão na continuidade dessa investigação. A primeira pergunta é: que relações a prática da experimentação constrói com o empirismo, a praxis material ou a filosofia espontânea? Segunda questão: que filiações de sentidos e ideológicas sustentam a noção de comum nesses espaços experimentais? E a terceira e última questão que a gente deixa para hoje é: de que forma as noções de experimentação em comum embasam a crítica a determinadas formas de uso da tecnologia? E de que maneira, né, essa crítica é amparada por práticas resistentes em relação a essas mesmas tecnologias? Então, a gente deixa essas perguntas no nosso encerramento da apresentação. Obrigado. Obrigada.